Oitavo dia dos exercícios espirituais. Como resistir às tentações? Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por esse motivo, diz Job, a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Assim, cada um deve atender ao ponto fraco por onde a tentação o ataca e ser vigilante na oração para que não dê entrada às ilusões do demónio, que não dorme nem deixa de andar à roda das almas para as devorar. Ninguém é tão santo e tão perfeito que não tenha jamais tentações. Não podemos estar inteiramente livres delas. São, contudo, as tentações utilíssimas ao homem, posto que lhe sejam molestas e pesadas, porque com elas se humilha, se purifica e se instrui. Todos passarão por elas e com elas aproveitarão. Os que não puderem suportar serão rejeitados por Deus e cairão. Não há comunidade tão santa nem lugar tão oculto onde não se achem tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente isento de ser tentado. Nascendo nós com inclinação ao pecado, temos em nós mesmos a fonte das tentações. As tentações sucedem-se umas às outras e por isso temos que padecer desde a perda da primeira felicidade. Muitos procuram fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não as poderemos vencer só com lhes fugir, mas com a paciência e a verdadeira humildade nos faremos mais fortes do que todos os nossos inimigos. Toma, quando for o caso, conselhos na tentação e não sejas desabrido e áspero com alguém que contigo se vier a aconselhar. Trata de consolá-lo como o desejarias ser se estivesses no seu lugar. A inconstância do ânimo e a pouca confiança em Deus são o princípio de todas as tentações. Assim como as ondas lançam de uma parte para a outra a nau a que falta o leme, assim as tentações combatem de diversos modos o homem descuidado e inconstante nos seus propósitos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto das tentações é sempre muito importante e interessante, porque é algo que acompanha a nossa alma o tempo todo que vivemos nesse mundo. Não existe, digamos assim, um truque ou uma estratégia para evitar as tentações. Aliás, as tentações que sofremos sem nossa culpa são muito úteis à nossa vida espiritual. De fato, existem tentações que nós procuramos voluntariamente, devido ao afeto para o pecado, e que são muito perigosas e prejudicam gravemente a nossa alma. Quando é que isso acontece? Quando, conhecendo uma nossa fraqueza, não evitamos as ocasiões que, já sabemos com certeza, nos levariam a pecar. Cada qual pode facilmente imaginar quais são as tentações para cair no pecado da crítica, ou da gula, ou da luxúria, ou da preguiça, etc. Se nós evitamos as ocasiões de pecado, certamente não temos culpa das tentações que sofremos. Como todos experimentamos, sofremos tentações também na oração, devido às distrações. Isso acontece também por nossa culpa, ao menos indiretamente. O número 2729 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: a dificuldade habitual da nossa oração é a distração. Pode ter por objeto as palavras e o seu sentido na oração vocal, mas profundamente pode incidir sobre aquele a quem rezamos, na oração vocal, na meditação e na contemplação. Partir à caça das distrações seria cair nas suas ciladas. Seria dizer, deixar-se arrastar por elas. Diz o Catecismo que basta regressar ao nosso coração. E outra coisa muito importante,
que devemos compreender e que diz-nos o Catecismo é que uma distração revela-nos aquilo a que estamos apegados. E esta humilde tomada de consciência diante do Senhor deve despertar o nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente o nosso coração para que Ele o purifique. É aí que se situa o combate, na escolha do Senhor a quem servir. Então, atenção a não perder a paz, a não desistir de rezar e a não ir atrás das distrações. O que precisa fazer é voltar tranquilamente a concentrar-se. Quantas vezes? Todas as vezes que perdemos a concentração até terminar a nossa oração. E como sugere-nos o Catecismo, se as distrações revelam-nos os apegos do nosso coração, então se trata de fazer questão de desapegar-se daquelas determinadas coisas para reduzir as distrações. Mas sofremos tentações também fora da oração, que não dependem diretamente de nós. Certamente não é Deus que nos tenta. Na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito: ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Então, o que é a concupiscência? É aquela inclinação ao pecado devido às consequências do pecado original. Somente Jesus e Nossa Senhora foram isentes dessa cruz. Ninguém pode evitar de ter más inclinações a não ser por graça especial de Deus. Por fim, as tentações têm origem na maldade de Satanás. São Paulo diz, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13: fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. São Pedro também diz, primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Como evitar de cair nessas tentações fruto da ação de Satanás? Então, aqui é somente questão de oração incessante a Deus, a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, etc. E de grande confiança da ajuda que vem do céu. É sempre São Paulo que dá-nos consolação e coragem com estas palavras. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Um exemplo: quando São Massimiliano Maria Kolbe estava em cárcere
preso pelos nazis, aconteceu este facto que uma testemunha, o Sr. Niadek, contou. No princípio de março de 1941, encontrava-me na prisão de Pawiak, em Varsóvia, na cela 103, na seção segunda. Comigo estava um judeu chamado Singer. Passados alguns dias, transferiram para a nossa cela o padre Kolbe, que vinha vestido com o hábito religioso. 5 dias depois da sua transferência para junto de nós, recebemos a inspeção do chefe da seção, o nazi. Quando viu o padre Kolbe com o hábito religioso, pareceu-me que ia ter um ataque. O ódio daquele homem era não só pela veste religiosa, mas também e sobretudo pelo crucifixo e pelo rosário que pendiam do cinto. Depois do relatório feito ao judeu, que era mais velho da cela, o chefe da seção agarrou o crucifixo do padre Kolbe e, puxando-o com mestições, gritava: "E tu acreditas nisto?" Ao que o padre Kolbe responde com a máxima calma: "Creio e muito." O alemão tornou-se de cor violácea com a ira. Sem mais demoras, bateu no rosto do padre Kolbe. Repetiu 3 vezes a pergunta e 3 vezes teve a mesma resposta, e 3 vezes o esbofetou. O padre Kolbe ficou completamente calmo, e o único sinal do acontecimento foi a nódoa negra deixada na sua cara. Depois do chefe de seção ter saído, o padre Kolbe pôs-se a passear na cela, rezando. Nós dois estávamos mais irritados que ele, o que é compreensível. Em certos momentos, até os nervos mais sólidos não resistem. Foi o próprio padre Kolbe que tentou acalmar-nos, dizendo: "Não há nenhuma razão para se irritarem desse modo. Já tendes graves motivos pessoais para preocupação. Isto é nada. É tudo pela maisinha." Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós sois feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos, e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela, salve estrela do mar, Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu. Voz de que Gabriel ouviste aquele Ave, estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva, rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos, expulsai os nossos males, pedi por nós todos os bens. Mostrai-vos nossa Mãe, receba por vós as nossas preces, aquele que por nós nasceu e quis ser vosso. Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos. Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro.
para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos. Louvor seja dado a Deus Pai, honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo, aos três a mesma honra. Amém. Magnificat. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos finalizar a nossa oração. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.